Salve, salve galera! Estamos chegando com mais um episódio do seu Olé Open Bar, o podcast oficial do Olé do Brasil. Hoje, um episódio de gala com um dos melhores apresentadores do jornalismo esportivo brasileiro. Eu estou falando de Bruno Vicari da ESPN. Brunão, muito obrigado, cara, por atender esse convite. Valeu, pessoal. Obrigado a vocês pelo convite, pela introdução. Sou muito fã aí do trabalho de vocês e legal aí que vocês me convidaram aqui e a gente conseguiu acertar para eu vir aqui. Obrigado mesmo aí pelo convite. A gente é que agradece, vai ser uma resenha sensacional. Hoje estamos com o time completo, Luizão, nosso correspondente no Sul, Serginho fala de Minas Gerais e eu tô aqui com o Dan Marques no estúdio em São Paulo. Antes do papo, tem recadinho especial, recadinho, né, temos sempre começar o nosso podcast, nosso Olé Open Bar, agradecendo a KTO por nos patrocinar, por dar esse prestígio aqui pra gente. E lembrando que se você quer fazer a sua aposta, você pode entrar no site da KTO, usar o nosso cupom que é o OLÉ, e aí no seu primeiro depósito você ganha mais 20% de bônus, de acordo ali com o valor que você depositou. Então acesse o site, usa o nosso cupom OLÉ, pode chamar o pessoal no chat ali que tem um suporte bem bacana, e aí você tem o bônus de 20% no seu primeiro depósito. Valeu, KTO, muito obrigado! Tamo junto, KTO, e aproveitar também para pedir aquela força para quem tá em casa acompanhando a gente. Já se inscreve no canal, já ativa as notificações, já compartilha com a galera, porque a resenha vai ser maneira demais. Brunão. Pode me seguir também. Pode seguir o Bruno. Eu vou aproveitar, né? Já dá aquela moral, né, Bruno? Notícias que parecem do Olé do Brasil. O Bruno tá aqui e tal. Então, pô, legal. Tô aqui sim, mas o pessoal pode me seguir também. Esses dias foi aquela confusão. Todo mundo perde um monte de seguidor. Depois ganha um monte de seguidor e tal. Aí o pessoal, é por causa da política. Não, calma. Acho que tava tudo resolvido ali, acho, né? É isso. Sigam o Bruno Vicari, senhoras e senhores, nas Twitter, redes sociais. Instagram. No Twitter e no Instagram, Bruno Vicari. Não tem erro nenhum ali. Show. Tá? É isso. Simples e fácil. Brunão, começar esse papo, muitos de nós, jornalistas esportivos, né, tem no rádio a sua grande escola. Acho que com você não foi diferente, Jovem Pan, uma das principais do país. Mas hoje a gente vê o rádio num momento diferente, cara, com o vídeo, né, uma outra realidade. O que você acha dessa evolução? Você acha que mudou alguma coisa nessa escola para a galera que está vindo agora, para a nova geração? É boa pergunta, e é curioso porque eu não sei se o rádio ele foi se adaptando, foi se transformando, e talvez ele esteja com uma outra embalagem. O que é isso daqui? Isso daqui é um programa de rádio. Exato. Sim. É um programa de rádio, então quando vocês estão aqui conversando, quando a gente está aqui conversando, e vocês no improviso a gente está trocando ideia e vocês produzindo conteúdo de vocês estão fazendo um programa de rádio, que antes a gente ouvia ou no fone ou num radinho assim, né? Não tinha imagem, claro, mas isso aqui nada mais é do que um programa de rádio. Então o rádio está adaptado. Então acho que se há alguns anos muitos nomes assim da comunicação surgiam e o rádio era uma grande escola, talvez isso hoje tenha sido aí substituído por o que é um canal de YouTube, né? Porque hoje tem grandes comunicadores que estão saindo do YouTube. Ou agora os programas de podcast também, né? Tanto que a gente tá aqui, ó, tem uma estrutura toda de rádio, tem uma mesa ali de rádio, tem um microfone aqui de rádio, tem gente que não tá assistindo a gente, mas que tá ouvindo, então eu acho que a essência acaba sendo a mesma, né? Talvez a embalagem um pouco diferente ou o formato um pouco diferente, mas o que o rádio me deu e que dá para quem começou nesse meio? Dá improviso, dá você trabalhar em todas as áreas, porque hoje você está aqui perguntando, né? Amanhã vocês podem estar transmitindo um jogo e estar comentando, ou ser um repórter de campo, então eu acho que o rádio ainda está na essência do que é a comunicação. Show de bola. Tinha uma curiosidade, acho que da época do rádio mais tradicional, sem as câmeras, que era você saber como eram as pessoas que faziam os programas, né? Isso perdeu, assim, né? O mistério que você tinha, pô, como será que é o âncora tal, o cara que narra o jogo, o comentarista? Acho que a internet trouxe essa vantagem, mas perdeu um pouco esse ar de mistério também. Perdeu, essa magia, assim, perdeu. Isso, de fato, acho que a gente, assim... talvez para quem esteja assistindo e seja novo, talvez nem saiba o que é essa sensação. Sim. Mas, por exemplo, eu quando era pequeno ficava imaginando como era o Zé Silvério. Você não via, né? Eu lembro até hoje, um dia que meu pai me chamou e falou assim, gravei um negócio para você ver. O que é, pai? Eu gravei o Cláudio Karsug na televisão, porque o Karsug era uma figura, não sei se o pessoal que tá aí em Minas, assim, sabe, né? Mas aqui em São Paulo, ele sempre tem uma voz muito marcante,
porque ele era um italiano, que comentava os jogos ali na Jovem Pan, e aí quando meu pai me mostrou a primeira vez que ele apareceu assim na ESPN Brasil, que foi quando eu tava começando também TV a cabo, eu vi quem era o Karsug, pra mim foi um negócio muito diferente. E hoje às vezes a pessoa talvez nem trabalha assim com YouTube, mas cara, se tá no rádio, você ouve, você pega, puxa o Instagram dela e você já sabe quem é a pessoa. Então isso eu acho que é uma coisa que perdeu e que a gente não vai recuperar, né? Que essa coisa de como será que a pessoa é, né? Mas, isso aí é uma por pena. outro lado, assim, aguçou outra curiosidade, né? Porque hoje a pessoa escuta o jogo sendo narrado, transmitido pelos profissionais aí do rádio e quer saber como é que é a reação desses caras durante a transmissão. Aí você tem a câmera lá para mostrar como é que é o cara narrando, enfim, as reações dele. E eu acho que isso começou, a primeira vez que eu vi, até foi na Jovem Pan também, eu não sei se outros veículos fizeram, mas a primeira vez que eu vi foi. E era uma coisa assim, a gente não pode mostrar o jogo, a imagem, então a gente vai ficar nessa de mostrar a reação aqui dos nossos narradores e comentaristas. Eu acho que uma coisa assim que talvez tenha perdido um pouco também é porque no começo era uma coisa natural. A reação do narrador, né, do comentarista ali e tal. Hoje também já ficou uma coisa embalada, né? Uma coisa, era genuíno. Era genuíno, agora já ficou uma coisa artística também, que é legal, né? Às vezes é legal você ver a reação ali, então acho que faz parte dessa evolução aí também. E aí você saiu do rádio, né? Fez a sua transição para a TV, Bruno? Eu trabalhei 11 anos no rádio, Foi na Jovem Pan. tempo, né? Entre 2011 e 2014. Caramba. Então foram 11 anos que o rádio me deu muita coisa profissionalmente, pessoalmente, porque hoje eu sou casado com a minha esposa que trabalhava na rádio também, a gente se conheceu lá, então acho que o rádio me deu muito profissionalmente e pessoalmente, sem dúvida. Muito legal. E aí você fez a transição da TV pro SBT. Foi a tua primeira oportunidade, assim, TV aberta, um canal super tradicional. Então, isso aí foi interessante, assim, porque quando eu ainda estava na Jovem Pan, estava no começo desse processo de ter imagem. Porque na época ainda era o Seu Tuta quem comandava tudo, né? E o Seu Tuta tinha muito essa coisa de ter o rádio com imagem, né? Era uma coisa que isso eu tô falando de... Quando ele começou com isso, que era Jovem Pan Online, transmitia a imagem no site da rádio, né? Hoje parece comum, mas na Não, época hoje é normal, era inovador, mas na época pra caramba. era inovador. Aí não tinha rede social, né? Então não tinha nem era via YouTube, era via uma janelinha que abria no site, né? Então ali eu comecei a ter mais contato assim com a câmera, mas era uma coisa bem, entre aspas, para a época revolucionária, mas comparando com o que a gente tem hoje aqui, precária, né? Mas ali eu comecei a ter alguns contatos com a câmera e trabalhei com o Seu Tuta, com o Newton Travesso, que é também um outro cara que é um gênio da comunicação. Isso eu tô contando coisa do que esses caras construíram lá atrás, há 50, 60 anos. No início, foram os caras que praticamente introduziram a televisão aqui no Brasil. Então eu tive a felicidade de começar a trabalhar com eles, né? Então eu aprendi muito. Mas isso, então assim, o meu primeiro contato assim, com câmera foi trabalhando na rádio, mas lá... E aí eu fui pro SBT e aí é interessante, porque eu fui logo assim para uma TV que na época não tinha nenhum direito esportivo, nenhuma programação esportiva, mas eu fui logo de cara participar do SBT Brasil, que é o principal jornal da emissora, jornal nacional, né, de rede. Então, tipo, foi um passo enorme assim, porque a minha carreira na TV já começou assim num lugar muito importante, assim, de muito destaque. Show de bola. Luizão, chega pro papo, meu parceiro. Vambora. Bruno, já na ESPN, você conduziu um programa de muita audiência, né, grande repercussão, que foi o Bate-Bola, que tinha nomes como Bertozzi, Rômulo Mendonça, Ale Oliveira e até mesmo o Nicola, que deu dicas para o Klopp, né? Como é que era mediar toda essa turma aí, com tanta confusão? Era uma coisa imprevisível, mas porque acontecia de tudo, porque alguns caras você realmente, assim, não consegue... Não assim, não consegue controlar, mas eles são imprevisíveis. Vai vir um comentário que você não espera. Você citou dois aí que, cara, são completos. Você não sabe o que vem. O Rômulo Mendonça e o Ale são caras que, cara, são, né? Chega a dar um frio na barriga. Exatamente, era frio na barriga. Passou a bola pro Ale e falou, meu era Deus. Frio na... podia vir qualquer coisa. Qualquer coisa podia sair dali, como do Rômulo também. Qualquer coisa, cara, saia do Rômulo e Então, assim, era... E acho que, de certa forma, também era isso que fazia, assim, o sucesso do programa. Sim. E, além disso, que aí, assim, ninguém sabe, porque ninguém tá vendo, mas, assim, por trás do programa, trabalhavam umas figuras que também são tão imprevisíveis quanto,
que era o Vagninho, que era o editor-chefe, o Vitor, Ivanovski, o Joãozinho, que agora produz o Resenha e o Bola da Vez, né, o editor-chefe desses programas. E também são uns puta loucos, assim, né? Então eu lembro que um dia a gente tava, por exemplo, né, só pra dar uma, assim, dessa de bastidor, um dia a gente tava lá fazendo o programa e o Vagninho, assim, na minha orelha, falou assim, chamam, tá aí no ar agora um sósia do Messi. Como assim, sósia do Messi? Não, pode chamar que vai aparecer no Do nada, você não sabe, não sabia, não tinha tava programado. na pauta, porque a gente sempre fez a reunião de pauta antes do programa, né? Sabia pra onde ia levar. Essa coisa do tipo, que era a minha função, levantar a bola pra esses loucos, assim, mas era assim, meu, levanta uma bola dessa pro Rômulo que vai vir uma coisa boa, ou do Nicola, né? Tipo, era o meu papel ali levantar a bola pra todo mundo e tirar o melhor de cada um. Mas isso não estava nem um pouco programado. E aí, mas chama o sósia do Messi. Mas que sósia do Messi? Pensando e não podendo responder no ar, né? E ele insistindo, não, sósia do Messi, sósia do Messi. Falei, tá bom, gente, a gente tá aqui como convidado o sósia do Messi. Aí entrou o sósia do Messi, que vocês devem conhecer, que é aquele cara acho que é do Pará, se não me engano, né, que ele mora. E entrou o cara completamente despirocado. Me chicoteia, Brasil, não sei o quê. Vocês já viram esse cara? Já. Cara, eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, aí o Ale tava do meu lado também, no tal, aí o Ale deitando de lei com o cara e, cara, não tinha pra onde levar aquilo, sabe? Então, isso era assim, pra vocês verem a loucura de quem trabalhava por trás do programa. E ali na mesa ali era uma, né, também, era imprevisível. E aí algumas figuras foram surgindo, tipo esse negócio do Nicola, do Klopp, do Nicola, isso foi uma baita sacanagem. Porque ia jogar era Flamengo e Liverpool, né? Então qual que era a ideia do negócio, né? Antes de virar piada, qual que era a ideia do negócio? Se vocês fossem falar como vencer o Flamengo, o que vocês falariam, né? No sentido assim, quais são os pontos fortes do Flamengo, né? Só que aí, tipo, Celso Zelt, professor também maravilhoso, deu lá a dica dele pro Klopp. Então entrou lá, Celso Zelt dá dica pro Klopp. É o GC que ferra nessa hora. É o GC. É o GC. E a gente se ferrou várias vezes por causa do GC. Que daí veio o print e aquilo já era. Essa coisa do print, assim, começou muito com a gente do tipo, cara, foi... Não, mas o que você falou? Não, eu falei isso, falei aquilo. Não, mas é o print, cara. E o print e várias outras histórias que, assim, o que ferrou foi o print. Não foi o que foi dito, o que foi falado. Porque E aí, por culpa de vocês também, né? Porque aí é o Lé do Brasil, é cenas lamentáveis, é não sei o quê, é um monte que começa a repercutir. E aí, essa do GC entrou de todo mundo que tava no programa no ar. Só que assim, a galera pegou pra sacanear o Nicola, porque era uma coisa surreal o Nicola dando dica pro Klopp. Mas é isso. O resumo da história que com o tempo a gente aprendeu é que é isso, cara, o que ferra é o print. Não é o que é dito, que assim, tem várias outras que eu posso contar aqui pra vocês, dessa de print que ferrou sem que a gente tenha dito algo, né? Ô, Brunão, e como é que era a relação de vocês com a direção da emissora, né? Que esse programa, como a gente citou aqui, tinha figuras polêmicas, muito engraçadas e tal, mas acho que a direção devia assistir o programa assim com aqueles olhos arregalados, assim. Tinha muito puxão de orelha, não? Eu acho que a gente tomou algumas broncas, assim, mas assim, não foi nada... pesado. Assim. Não, acho que muito pelo contrário, até. Eu acho que eles sempre bancaram muito a gente, né? Seguraram a onda. Seguraram, sem dúvida. Não, isso daí com certeza. Não terminava o programa olhando um pro outro, tipo, hoje o RH não, vai... A gente falava, não sei se vocês lembram, a gente falava no Arite, hoje vai ter salinha. Porque tinha na saída ali perto da porta, assim, ali na redação, tinha uma salinha pequenininha. Tipo, então uma mesa desse tamanho, não tinha mais nada, assim, era uma mesa desse tamanho, assim, com 4, 5 cadeiras. Só pra... Tinha vezes que a gente ia pra salinha, assim. Ajoelhar no milho. Que era o Arnaldo Ribeiro, né, principalmente ali, que fazia parte da direção, né, mas o Palomino, o próprio Tirone. Mas acho que, acima de tudo, foram caras que sempre... gostaram, assim, da nossa criatividade. De vez em quando a gente passava um pouco do ponto, eles, né, era papel do chefe também segurar um pouco a rédea, mas de uma maneira geral, acho que eles foram muito bacanas sempre com a gente. Assim. Com certeza, essa geração marcou época. Serginho, meu parceiro, vamos que vamos. Ô Bruno, hoje a gente vê, né, você fazendo uma dupla sensacional até com a minha conterrânea aqui, né, que é a Mari Spinelli no Sport Center. E aí, cara, como que tem sido tocar esse programa, assim, com uma pegada diferente, né, do que você fazia com essa coisa mais jovem, né, com algumas referências do mundo pop e tal? Um programa diferente mesmo, porque antes a gente tinha um programa de debate,
E agora não é um programa de debate, é um Sport Center, né? Que é uma marca muito importante, pô, é um Sport Center. E mundialmente, né? Mundialmente, Não é uma coisa só do Brasil. Não, é um programa que é conhecido mundialmente, Sport Center. Tanto que quando você vai quando eu já tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, o que você faz no Brasil? Eu trabalho na ESPN. E o que você faz na ESPN? Eu apresento o Sport Center. Os caras, caramba, você apresenta o Sport Center. Tipo, é uma coisa... Tipo, acho que o William Bonner fala aqui que apresenta o Jornal Nacional, sabe? Lá para os caras tem esse peso e para a gente aqui também. É a principal marca da ESPN. Então é um programa diferente, porque não é um programa de debate, é um programa, jornalística, quase que um telejornal, mas tem espaço para as opiniões ali dos nossos comentaristas. No meu programa que eu apresento com a Mari é o Mário Marra e o Eugênio Leal. Mas também tem que ser um programa, descontraído. O horário também pede isso. E a Mari, sua conterrânea, é fenômeno, assim, porque ela é muito nova. É a primeira vez que ela apresenta um programa, mas ela é super descolada e entende muito de futebol também. Então, a gente acho que se entende muito também por causa disso, assim, né? Porque ela é uma pessoa muito correta também e não é uma pessoa vaidosa, então a gente acho que se dá muito bem nesse sentido, assim. E ela é muito dessa referência pop, né? Às vezes ela fala, assim, muitas coisas e eu, por ter duas filhas, que são mais novas, claro, que a Mari, mas por estar um pouco inserido, às vezes as minhas filhas falam assim, tá acontecendo tal coisa, não sei quem lançou o álbum, que é as coisas que a Mari gosta, então, quando vem pra mim, eu já sei do que a Mari tá falando. Reunião de pauta, suas filhas têm que participar. Então, elas participam. A reunião de pauta pop, as minhas filhas dão as dicas todas, mas tá sendo muito legal também trabalhar com o Eugênio e com o Marra, porque são dois caras muito ponderados, dois caras que assistem tudo, assim. O Eugênio é um cara fanático por todos os jogos, assim, essas coisas de América do Sul, ele entende tudo, sabe tudo. E o Marra também, né? Não só no futebol brasileiro, mas o que ele faz com os jogos de campeonato inglês, principalmente, que ele transmite na ESPN, é fantástico, assim. Ô, Brunão, não é todo dia que a gente tem, né, a chance de conversar com alguém que tem 2 Ironman no currículo, né, cara? Tá Como vendo? é que funciona a preparação, né, para esse tipo de prova? E você tem alguma em vista para esse fim de ano, São Silvestre, alguma coisa assim? Não, eu fiz 2 vezes o Ironman já, que é uma prova muito, né, de endurance, uma prova de resistência, são 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 de corrida. Eu cansei só de ouvir. Só de ouvir. Então, mas faz 10 anos, não, 10 não, mais. A primeira vez que eu fiz foi em 2009, aí a segunda 2012, então já faz 10 anos a última vez que eu fiz. Eu trabalhava bastante nessa época que eu fiz o Ironman de 2012, eu trabalhava junto na Jovem Pan e no SBT. Mas eu tinha uma filha só, não tinha mais novinha. Mais novinha, a minha mulher engravidou até durante. Então é isso, eu trabalhava nas duas, fiz o Ironman e ainda fez um filho. Fiz Coloca mais filha. isso aí no currículo. Tem mais isso, tanto que na chegada lá tá a minha mulher grávida. Então, porque fazer o Ironman dá pra fazer. Fazer o Ironman trabalhando em 2 empregos é mais difícil. Fazer o Ironman trabalhando em 2 empregos e ainda ter uma filha junto, no mesmo minha ciclo, admiração, no Bruno. mesmo ciclo. Caramba. Então foi isso que aconteceu na época. Mas assim, o que é difícil do Ironman em si não é essa coisa, cansei só de ouvir, porque no dia você tá preparado para fazer. Agora o preparo. O problema são antes. os meses todos, né? E aí, assim, acho que é muito você adequar a expectativa com que você pode treinar. Porque eu não conseguia fazer. A galera treina para ir se classificar para o campeonato mundial, para conseguir uma classificação em faixa etária. Eu nunca consegui isso, porque acho que eu não tenho essa condição, assim, essa habilidade, ou no caso, essa condição física, e também porque eu não consigo treinar o tanto quanto os caras treinam. Mas eu conseguia treinar para terminar a prova, e foi o que eu fiz, assim, as 2 vezes. E aí, esse ano eu fiz, agora há pouco, foi em setembro, eu fiz o meio Ironman que teve aqui em São Paulo. Aí já é uma prova com metade das distâncias, já é uma condição melhor, assim, que dá para fazer. Aí eu fiz bem também, mas dentro dessa expectativa aí de conseguir entregar um resultado que eu possa entregar, né? Tipo, eu não sou o América Mineiro que vai entrar no campeonato falando quero ser campeão, sabe? Mas, pô, de É o cara repente, consciente um G8zinho ali, dá uma sabe? beliscada. Rola vai descendo aí, de G6 virar um G8, e de repente eu tô bem ali, foi mais ou menos o que eu fiz, assim. São Silvestre, já fez algumas? Cara, todo ano eu faço São Silvestre. Legal. Assim, alguns anos eu não consegui fazer porque eu tava trabalhando, às vezes até trabalhando na São Silvestre. Mas eu, assim, de ter feito a prova concluída, eu devo ter feito umas 11 ou 12, assim. Eu meio que perdi a conta até.
Mas assim, São Silvestre também, cara, é muito legal. Não sei se vocês já tiveram chance de correr, vocês correm, alguém corre aqui? Eu já corri, mas nunca corri São Silvestre. Cara, é muito legal, porque é aquela baita zona também, né? Então, às vezes eu vejo gente que vai, não, vou correr a São Silvestre porque eu vou treinar, porque eu quero fazer tempo. Não, esquece, É mais pela meu. festa, né? Vai na São Silvestre pra dar risada, porque você não vai conseguir correr, porque é muita gente também, mas é uma prova muito, assim, emocionante, sabe? Porque, tem muito de memória afetiva, dessa coisa de você ver, né? Tem uma mística, assim, em cima É da uma São tradição, né? Silvestre, A corrida, você Tanto que você fala assistir. assim, já corri maratona. Os caras, pô, legal, mas tipo, e São Silvestre? Você já correu? Sim, a São Silvestre é tipo um terço da maratona. É fácil você correr a São Silvestre, né? Mas tem uma mística, assim, e é uma prova que ela é emocionante, assim, nesse sentido. E das 3 modalidades, você prefere a corrida do triatlo? Então, das 3, que é mais, entre aspas, fácil pra mim é a natação. E a corrida é sempre difícil pra todo mundo porque é a última coisa, quando você tá mais morto, assim, a não ser que o cara seja um baita corredor, assim, né? E bike é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas não, comparado com as outras duas, é uma que, porque no final, quando você faz a prova, saem os rankings, e aí você consegue ver, assim, dentro da sua posição, né, em que posição você ficou dentro de cada modalidade. Então a bike é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que é a que eu fico por último, assim, pior colocada, né, em relação às outras. Show de bola, Dan Marques. Queria aproveitar e fazer um convite pro Álvaro representar o Olé do Brasil, correr essa São Silvestre. O que Notícias você acha? parecem o Olé do Brasil, de Mas costas, de repente. Imagina, nunca corri de frente, imagina de costas. Né? Cara, Às vezes corre de cansa costas. menos, né? Porque você pega a subida, acho que é descida. Então vai né? fantasiado, Álvaro. Vai fantasiado. Fantasiado, é uma boa, hein? Fantasiado, Fica aí. tipo, eu nunca fui na São Olha aí, Silvestre, Bruno, de repente... você pode se juntar ao Álvaro De repente nessa. a gente pode ir numa dessa aí. Uma pauta para fantasiado. esportes. De repente pode rolar uma dessa aí. Mas agora, Bruno, você comentou da questão do ciclismo, né? A gente sabe que isso é importante aí para tua trajetória, para tua vida. E tem um programa que você também fez, não sei se continua fazendo, que é o Giro do Vicari, Sim. que pegou não só o ciclismo, mas até outras modalidades, saindo um pouco do mundo do futebol, que às vezes predomina nas discussões que a gente tem, nos nossos programas e tudo. Da onde veio essa ideia? Era uma vontade sua ter uma coisa mais alternativa? Então, isso aí é uma coisa que foi bem legal, porque tem tudo a ver com futebol. Essa história é uma história bem curiosa. Bom, isso foi mais ou menos meio que na época ali da pandemia também, né? Foi quando, tipo, deu meio que esse boom do lockdown e de podcasts também. Porque aconteceu mais ou menos meio que simultaneamente. É claro que muitos podcasts começaram até bem antes disso, né? Mas o boom mesmo, eu tenho um grande amigo meu, o Felipe Solari, que ele é um dos precursores de podcasts aqui no Brasil. Aliás, ele é um cara legal pra vocês trazerem aqui. Pode passar o contato que a gente porque chama. ele tem boas histórias, assim, principalmente relacionadas a isso, né? A comunicação e essas histórias. Mas, enfim, eu estudei, quem estudou no meu colégio, no colégio que eu estudava, na mesma... vou começar a história do começo, pra vocês verem que legal. Quando eu entrei no colégio que eu me formei, no Colégio Batista Brasileiro, eu lembro que na primeira aula de educação física, a molecada sentou lá, eu tinha 13 anos. Aí vocês vão ver onde eu vou chegar ainda, tá? Pra responder essa pergunta. Aí eu lembro que o professor chegou, falou assim, pessoal, vai ter o treino hoje de futebol à tarde, quem quiser vir, pode vir, tal. E ele falou assim, eu tenho uma boa notícia. O Ricardinho saiu do colégio, então vai dar jogo, vocês vão poder brincar, se divertir e tal, né? Eu falei assim, aí eu virei lá, né, tinha acabado de chegar no colégio, falei pra molecada, mas quem que é esse Ricardinho, né? Não, Ricardinho, você não imagina, um moleque que jogava muito aqui e tal, só que o problema é que não tinha jogo quando ele jogava, porque a bola ia lá, o time dele sempre ganhava, e ele pegava a bola sozinho, fazia tudo, e quem era do time dele não jogava, e do outro time também não jogava. Resumindo, o Ricardinho é o Kaká. Só isso. Era o Kaká. Né? Então, tranquilo, a gente tem a mesma idade, só que quando eu entrei no colégio foi o ano que ele saiu. Então, assim, aí a molecada que eu conheço, que até hoje é minha, né, que são os meus amigos, eram os amigos, né, jogavam bola com ele lá. Mas aí hoje, passando aí 20 anos na história, hoje as minhas filhas estudam no colégio. E o Kaká foi lá fazer uma palestra para elas. E elas adoraram. E o Kaká, contou as histórias de Copa do Mundo, contou um monte de coisa legal, né? E aí eu pensei assim, poxa, tem tantos valores esportivos que às vezes esses jogadores ou os atletas, eles contam em grandes palestras, nas empresas, e às vezes as crianças não têm acesso. Porque o cara vai dar uma palestra num banco,
sei lá, o cara, né, e, pô, pros profissionais é tão legal e a gente consegue absorver tanta coisa, só que às vezes se você não trabalha nessa baita empresa, você não tem acesso. Então eu quis, assim, na época, nesse início, pegar, assim, essas grandes histórias de grandes atletas, de valores esportivos e disponibilizar isso para as pessoas, né, vendo o que elas me contaram do que elas aprenderam com a história do Kaká, né? Então eram muito mais conversas nesse sentido de valores esportivos do que um factual, tal. Legal. Então eu entrevistei grandes atletas, né? Porque do mesmo jeito que o Kaká tem um monte de história, eu entrevistei o primeiro episódio foi com o William, que veio pro Corinthians, agora tá de volta ali na Inglaterra, ou o Zé Aldo, ou Joaquim Cruz, ou a Magic Paula. Então são muitos grandes atletas, o Bruno Fratos, são muitos grandes atletas que eu consegui compartilhar, assim, pegar um pouquinho das histórias deles e compartilhar. Perguntas que, às vezes, no dia a dia do jornalismo esportivo, a gente não faz, né? Pra esses caras. A gente não faz, porque se eu tô no Sport Center, eu preciso perguntar do jogo. Do que vai acontecer. Do que vai acontecer, né? E não do que o cara viveu na infância, ou do que o cara aprendeu, né? Na carreira dele. E aí a grande satisfação que eu tinha era que muitas dessas entrevistas terminaram e os caras falaram assim, cara, nunca dei uma entrevista assim. Eu recebi mensagem do técnico do Bruno Fratos falando assim, cara, nunca vi ninguém entrevistar o Bruno como você. Você tirou algumas coisas do Bruno que ele não fala. A própria Michelle, esposa dele, falou. A Magic Paula falou pra mim, pô, não tava dando entrevista pra ninguém, mas eu quis conversar com você porque eu sabia que ia ser legal e foi melhor do que eu esperava. Então, legal. essa era a minha satisfação ali, sabe? Pessoal, assim, quase. Só pregando um gancho, a gente tem que perguntar, né? E depois, agora com círculos de amizade com o Kaká, ele jogou já uma pelada com o Kaká? Depois? Não, eu nunca joguei. Nunca joguei, assim, com ele, porque depois eu não conheci ele, assim, né? Da época, assim. Conheci profissionalmente, mas não... Não teve a chance de não rolar um Amigos do Kaká. Aliás, ele fez Amigos do Kaká contra Amigos do Bruno. Amigos do Ricardinho. Amigos do Ricardinho, E ele agora correu uma maratona. Né? Ele agora fez a maratona de Berlim. E ele treinou, assim, por exemplo, esse era um episódio que seria legal para um Giro do Vicário, para ele contar... Uma pegada totalmente diferente. Uma pegada totalmente diferente, contando, cara, a experiência dele numa maratona, né? Como eu fiz, sabe com quem que eu fiz, assim, nesse sentido? Com a Nathalie Gedra. Sim. Porque a Nathalie, poxa, a nossa repórter lá da ESPN, ela correu na época, agora ela correu também essa maratona agora de Berlim. Aliás, vocês podiam fazer com ela também, porque é legal um podcast com ela. E ela contando, e eu perguntei pra ela, e a conversa foi nesse sentido, assim, o que você aprendeu com esses grandes caras? Porque ela tá toda hora, cara, com o Klopp, com o Guardiola, com todo mundo. Ou ela tá em Roland Garros, com o Nadal. O que você pegou desses caras pra maratona? E ela conta lá no episódio, assim. Então, legal. São coisas assim nesse sentido. Show de bola. Serginho. O Bruno, e voltando agora pro... Voltando não, né? Indo agora pro lado torcedor. Como é que foi para você assumir, assim, o time que você torce? Você acha que no seu trabalho mudou alguma coisa em relação com o público? Porque a gente vê que muito jornalista hoje assume isso, assim, como... desafogando aquela coisa assim, agora tá tranquilo, a galera vai parar de ficar naquelas conspirações e tal, mas muitas vezes o cara também assume e aí ele começa a ter dor de cabeça com a galera falando, você tá sendo clubista e tal. Como que foi isso para você? Mas tipo, eu assumi? Ou é uma coisa que está assim tão clara, escancarada? Porque quem entregou meu time pela primeira vez foi o Neto. Eu recebi um monte de mensagem quando o craque Neto uma vez falou assim, pô, eu queria mandar um abraço, eu gosto do pessoal da ESPN e tal, eu queria mandar um abraço pro Bruno, que eu gosto pra caramba, tal. Aí o Rogério Assis, que tava lá no programa, falou assim, pô, o Bruno, além de tudo, é corintiano. Aí o Neto, eu não sabia que o Bruno era corintiano, melhor ainda, tal. E começou a fazer uma declaração, quase. Uma baita declaração. Aí a galera começou a me mandar mensagem no Instagram, no Twitter, pô, eu pensei que você fosse São Paulino e tal. Eu falei, não, mas eu sou também aqui, depende da temporada. Cada temporada, eu falava isso no BB Debate. Falava assim, cara, não, esse ano eu vou torcer pra esse time. Esse ano eu vou torcer, né? Esse ano eu sou São Paulino. Esse ano eu entrei no grupo do Meu Timão uma vez. Eu combinei com o pessoal do Meu Timão, eles me colocaram no grupo. Cara, como assim você tá no grupo do Meu Timão? Eu falei, eu tô no grupo do Meu Timão, a gente troca ideia aqui. Os caras, não é possível. Então eu falei, aqui, ó. Aí eu abri assim o celular e mostrei ali eu lá no grupo do Meu Timão, os caras ficaram doidos. Aí os caras, mas não pode mudar de time. Daí, você não muda de roupa? Você não troca o carro? Por que eu não posso mudar de time? Naturalidade. Qual que é o problema?
E aí a galera ficava doida, assim, né? Então, é isso, né? Mas, não sei, respondi tua pergunta? Assume aí então, Bruno. Gente, né? Dá essa exclusividade pro Léo, Não hein? precisa assumir. Acho que quem é o famoso quem me acompanha É. sabe, né? Quem me conhece sabe. Não, mas eu nunca tive problema nenhum acho que com torcida nenhuma. Eu acho que eu não sou um cara, também eu não sou um cara assim de opiniões mais polêmicas, normalmente eu sou um cara mais ponderado. Ou quando eu dou às vezes opiniões talvez contraditórias, ou não contraditórias, mas talvez opiniões fortes, mas eu sou sempre muito respeitoso. Então acho que o torcedor não tem raiva assim de mim, sabe? É claro que às vezes ali na rede social, o cara escreve uma Sim. coisa ou outra, ou mesmo quando eu fazia o programa ali, o BB Debate, as pessoas viam que como eu era respeitoso, como eu sou um cara assim brincalhão, então acho que nenhuma torcida pega no meu pé assim por nada. Eu também não sou um cara que bloqueia em Twitter, sabe, em rede social. Aí acho que vocês podem falar melhor do que eu. Não sei como vocês lidam com isso, apesar de não ser a cara de vocês, na maioria dos casos, nas postagens mais polêmicas, né, que tá lá. Mas eu também não sou o cara que sai bloqueando, sabe? Acho que essa coisa de sair bloqueando é tipo, a bola é minha, então não jogo mais. Cara, eu dei minha opinião, você quer concordar, concorda, você não quer, discorda. Você quer ofender, eu também não vou nem ler, sabe? Então, se eu for levantar o número de pessoas que eu já precisei bloquear, acho que são pouquíssimos, assim. Eu nem Com a sei, dá gente pra ver no também não Twitter? Acho que precisa, dá. Você consegue entrar nas configurações, ver lá, bloqueado, Vamos ver, só por silenciado. curiosidade. Não, o botão silenciar é uma coisa muito legal Muito do utilizado. Twitter. Silenciar, a gente abusa. Então, silenciar é uma coisa que alguns eu já silenciei, até porque quando você entra ali, era toda hora só a mensagem da mesma pessoa, Exato. sabe? Mas eu não tenho problema, assim, às vezes eu, com muitos comentaristas, eu tento assim, pô, eu não vou ficar discutindo ou brigando com um fanático. Cara, eu falo pra todos eles, ainda bem que existem os fanáticos, senão a gente não ia ficar 2 horas todo dia aqui falando de futebol. Falando do mesmo assunto. E depois, quando acabar o nosso programa, vai entrar outro programa vai de 2 horas que falar. vai falar a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, ainda bem que existem as pessoas fanáticas. Eu quero que os fanáticos estejam comigo, acompanhem meu trabalho, porque é graças aos fanáticos que eu tenho trabalho, né? Mas eu não tenho problema, assim, com torcida nenhuma, não. Ô, Bruno, mas assim, atualmente, vários dos nossos colegas, né, ou um número maior dos nossos colegas, eles têm, né, assim, revelado seus times. O que você acha do cara revelar o time e tal? Eu acho que isso também vai um pouco ao encontro daquilo que começou na nossa conversa, falando que antes no rádio as pessoas não conseguiam ver Quem eram? quem era. As fisionomias. Né? Hoje com a rede social, o cara tá às vezes vai no jogo, às vezes vai no lugar, às vezes tá no final de semana com a camisa de um time e tal. Então isso acaba entre aspas, vazando ou sendo divulgado. Sim. Mas eu acho que todo mundo sabe quem são os bons profissionais, quem é bom profissional e quem não é. Sim. Pô, tem vários caras que têm torcidas. Por exemplo, o Milton Neves. Todo mundo sabe que o Milton Neves é santista. E é um gênio da comunicação. Ele provoca todo mundo. Sim. Mas, cara, você sabe você sabe a competência do Milton Neves e sabe qual é o que é a figura do Milton Neves. O Mauro Betting, todo mundo sabe que é palmeirense, ele se declara, mas todo mundo respeita o trabalho dele. Nem por isso o cara tem menos qualidade, porque revelou seu time. Quantos textos já maravilhosos que o Mauro Betting escreveu para outros times. Ele né? teve aqui, ele contou pra gente que ele escreveu para mais publicações do Corinthians do que pro Palmeiras, por exemplo. Exato. Eu trabalhei sempre ali com o Celso Unzelt, com o professor. Cara, que é corintiano, que tem os livros dele, e é um excelente profissional. Ou os conterrâneos hoje do Sérgio que eu trabalho também ali na ESPN, que se emocionaram já falando do time deles. E, cara, são excelentes. Alguém vai falar da competência do Marra, então acho que não é um problema, assim. Acho que o jornalista, ele tem qualidade, não independentemente de falar do time. Mas eu acho que isso agora está sendo mais revelado, muito mais por causa das redes sociais do que, é uma tendência agora a revelar. Porque na nossa época, até, quando eu era mais novo, era um mistério mesmo, né? Sim. Eu lembro que saía, assim, uma vez saiu na revista VIP, assim, veja pra quem torce, ou na Playboy saía, veja pra quem torcem os jornalistas esportivos, né? Uma vez saiu lá também, lá, torcedores.com, veja pra quem torcem os jornalistas esportivos. Tava lá, Bruno Vicari, São Paulo, sabe? Aí, tipo, cara, não...
Mas era um mistério, né? E acho que hoje não é mais um mistério, mas também, por um lado, perdeu um pouco, assim, dessa... Eu acho, assim, que para narrador pode ser mais complicado. Para narrador e para... E aí cara, aí é 7 chaves, comentarista de arbitragem. Comentarista de arbitragem, você não sabe pra quem os caras torcem. Porque pra narrador, às vezes narrador ali no bastidor, você sabe pra quem o cara torce. Mas ele não revela por nada. Exato. Comentarista de arbitragem, você não sabe pra quem o cara torce e ele também não vai revelar. Então, mas eu acho que pra narrador acho que é mais compreensível. Assim, o A cara questão não de falar. emoção na hora do gol, a Mas pessoa gritou vai... o gol daquele time com 30 segundos, E a o galera outro foi cobra. 28. E a galera cobra. E a galera Fica de cobra, olho, assim, né? fica. Vai lá, Álvaro, sua vez. Luizão, vou passar a bola pro Luizão. Então, vamos pegar esse gancho aí. Como é que você lida, Você quer saber Bruno? pra quem torcem os narradores da ESPN, né, Álvaro? Vou fazer a lista. Vamos vou lá, a falando o nome. lista. Paulo Andrade, João Guilherme, Prieto. Mas como é que você lida com um hate mais pesado, ô Vicário? Porque a gente está falando de um hate mais comum, né? Assim, aquele hate do cara que xinga, que não sabe argumentar e tudo mais. Mas todo mundo já passou, pelo menos vai passar, por aquele hate mais pesado de um cara que quase cria uma perseguição ali, que manda todo dia, manda mensagens mais pesadas. Você já recebeu alguma coisa nesse sentido? E se sim, como é que você lidou com isso? Eu acho que aí existe um limite que é muito claro, que é o crime, né? Uhum. Que é Uma uma coisa é ofensa. o cara que não concorda com você, que discorda, que às vezes até te xinga. E pra esses caras, eu realmente não ligo mesmo. E pode existir um cara que Te ameaça. que é uma ameaça, né? Ou que manda um conteúdo mesmo, tipo, baixo. Eu nunca... Essa coisa de ameaça, assim, nesse sentido, eu acho que eu nunca... não lembro, assim, de ter recebido. O que eu já bloqueei era coisa, assim, às vezes no Instagram de ser conteúdo, tipo... Você não quer ver, assim, os caras ficam mandando uns negócios. Aí, tipo, eu bloqueei. Mas eu nunca sofri. Mas, assim, tá muito claro uma coisa que é o que é crime, né? Cara, se é crime, não tem mais... Não tem diálogo ali. Exato. Não tem... É igual, às vezes tem muito isso no futebol. A gente já discutiu muito, né? Frequentemente entra essa discussão. Tá, o que é provocação no futebol, na arquibancada, né? Ah, não, mas isso, pô, não pode mais fazer nada. Ah, mas isso é mimimi. Isso sempre pertenceu ao futebol. Tá, mas peraí, existe uma coisa que é crime, certo? Ah, o cara fez um negócio lá, foi o racismo. Ah, não, é uma provocação. Não é uma provocação, é crime. Então tá muito clara a diferença entre quais uma são coisa os e limites, outra. né? E é claro que quando eu falei também aqui, tem alguns jornalistas que bloqueiam. Então, cara, tem gente que bloqueia e processa e leva isso pra frente pra polícia, porque realmente são crimes que são cometidos contra essas pessoas. E aí eu acho que tem que levar mesmo. Mas essas coisas mais pesadas, assim, eu nunca passei, assim, não. Ô, Bruno, você morou Uma na coisa, Itália. Vai lá, uma Sérgio. coisa que eu não sei se acontece muito aí com você, Bruno, que você fala assim, coisa que a gente às vezes bloqueia, coisa que a gente não quer ver, mas quando você faz uma postagem, dá 30 segundos, elas já começam a comentar lá, não sei se você já viu esse aí. No Instagram. Tem. Bom, no Olé do Brasil, então, é o primeiro que tem, assim, né? Mas, não, tem isso aí também, mas aí eu não tô nem falando dessas daí, eu tô falando de outras coisas. Nunca dá pra chegar antes delas, Nossa, né? Nunca. O álbum tá conseguindo chegar antes delas. É impossível, mas tem também. Ô, Bruno, você morou na Itália, então eu queria saber como é que é a tua relação com o futebol italiano e europeu no geral. Eu sempre gostei muito. Recentemente até a gente perdeu o Silvio Lancelotti, né, que foi um dos grandes precursores também do futebol italiano aqui no Brasil. Eu acho que isso está muito ligado também a uma memória afetiva que a gente tinha. Quantos anos vocês têm? 34. Tá? 36. Vocês têm mais ou menos a minha idade. Eu tenho 39, eu vou fazer 40 agora no começo. Mas também é verdade que quando você tem ali 8, 9 anos, aí 5 anos fazem diferença, né? Mas as transmissões do futebol italiano aqui no Brasil, elas foram quase que as primeiras também de futebol internacional para cá. Teve uma época que a Cultura fazia futebol japonês também, né? Bem isso quando o Zico foi para lá, então eu lembro. Mas logo no começo, ali nos anos 90, na Bandeirantes transmitia e pegou muito essa geração, que era a minha, a do Léo Bertozzi, a de vocês também, né?
Então a gente do Biratã Leal, o livro já veio aqui? Não. Precisa Não. vir, hein? É. Esse é figura. Precisa trazer o Biratã, que foi outro Show. também que participou muito do BB BB, Debate. sim, O Edu exato. Menezes também, né? São todos caras que vocês precisam trazer. Então, é muito essa coisa de memória afetiva, de infância, de você ir na casa da avó, do almoço de domingo, né? E o pai, o avô e tal. Então, eu tenho muito essa relação. E aí, eu morei um tempo lá, morei assim, entre aspas, porque foi o período que eu tava tirando a cidadania. Então, eu morei, mas foi um período, assim, para o processo de tirar a cidadania de mais ou menos 3 meses, assim, né? Um período curto. Foi um período curto, não é que eu morei e fiquei meses ou ano lá, foi um período assim. Então, a minha relação é de gostar, até porque eu conheço muito o país, então eu sei exatamente o que cada time representa para a cidade, então não estou só falando do Milan, da Roma, mas estou falando do Sassuolo, sabe? Tipo, eu conheço Sim. as pessoas que moram lá na região, eu sei o que tem lá perto, então eu sei o que representa para aquele lugar, ou para outras equipes aqui que eu podia, por Perúdia, que foi onde eu morei, ali na cidade de Perúdia. Então, eu tenho essa relação, assim, também de conhecer e entender onde os caras vão sair do jogo e vão comer, Que o legal. que come naquela região, que vinho que os caras tomam, sabe? Quem eram os ídolos locais, então eu tenho um pouco disso. Que muitos comentaristas, como por exemplo o Mário Marra, tem hoje com futebol inglês. Uhum. Todo dia ele me conta alguma história de algum time lá da Inglaterra, Uma sabe? curiosidade. Uma curiosidade, então é essa a minha relação. Show de bola, Bamara. Falando do Brasil, né, acompanhando os jogos aqui, a gente deu uma pesquisada, viu que você já comentou em alguns momentos que frequentava muito estádio antes, assim, na infância, Sim, adolescência, sempre. tudo. Tem algum jogo marcante, assim, que marcou, obviamente, né, um jogo marcante que marcou, Lá vem, ó. mas que você possa comentar, não precisa ser de um time que você Não. torce, do Corinthians, do São Paulo, dependendo da temporada, mas que, pô, ali você estando no estádio, que foi legal, assim, virou uma referência pra você. Eu tive, assim, a sorte o privilégio de morar, eu sempre morei num lugar que era entre o Pacaembu e o Palestra Itália, ou o Parque Antártica. Olha Então, a dica cara, aí. eu ia muito ao Pacaembu torcer pelo Corinthians, ia muito ao Parque Antártica torcer pelo Palmeiras. Lembrando que o Pacaembu era muito frequentado pelo Corinthians. Sim, antigamente. era não, casa, não, exato. não era casa do existia, né, a Corinthians, arena ainda. né? Exato. Já Não, escolhemos mas São Paulo, então. Mas eu frequentei muito, assim, né, o estádio e, cara, eu fui em muitas decisões, em muitos jogos decisivos, e hoje é engraçado porque eu trabalho também com muitos desses caras. Com o Zinho, com o Alex, Uhum. sabe? Então, é engraçado você estar com esses caras, com o César Sampaio, que agora tá na seleção, então é engraçado também, um dia você tá na arquibancada e outro dia o cara tá Do seu lado ali, contando uma história que você pode ter assistido. Né? Mas pra não deixar de responder, eu posso até responder de um jogo, cara, de 2 semanas atrás, que não deixou de ser marcante entre tantos que eu já fui, mas esse eu achei que foi curioso porque não vai... Eu sei... Aí é bem aquela coisa de pai, né? Eu sei que vai ficar na memória das minhas filhas pra sempre. Que eu as levei no jogo contra o Avaí porque a mãe delas é palmeirense. A Simone é palmeirense. Então elas vão muito no jogo e eu vou com elas, né? E elas viram o Hendrick. Cara, elas comemoraram demais de ver o Hendrick. E elas falaram assim, não, porque eu vou contar que foi o primeiro jogo do Hendrick. A gente não sabe se o Hendrick vai ser né, um fenômeno como aparentemente tem tudo pra ser. Mas eu percebi que pra elas é uma coisa que elas vão guardar, assim, né? Que elas viram o primeiro jogo do Hendrick, porque a gente falou pra elas, ó, esse menino aí tem 16 anos. Imagina, é quase a idade da minha filha, que tem 14. Minha filha vai fazer 15 em fevereiro. Caramba. Então você imagina que ela é quase uma criança do tamanho dela, né? E ela falou assim, pô, tipo, é como se o moleque da minha sala estivesse ali jogando. Decidindo brasileiro. Então, pra elas foi marcante. Eu sei que vai ficar na memória delas e elas vão lembrar que estavam comigo. Como eu lembro dos jogos que eu era pequeno, eu ia com meu pai, de finais, assim, né? Libertadores, Copa do Brasil. Eu fui em várias. Aí, já na época da adolescência, você vai mais com os amigos, né? Eu ia com os amigos do meu prédio que a gente ia junto pro estádio também. Então, eu guardo, assim, vários. Mas citei um aí pra não ficar no muro e pra fugir de um outro, assim, mais marcante. Serginho, tá contigo, meu parceiro. Porque o Felipe, do Hermes Renato, ele esteve aqui com a gente outro dia e ele é flamenguista fanático, sabe? Uhum. E aí a gente perguntou para ele qual que foi a reação dele na hora do gol do Davidson na final da Libertadores.
Aí, mas como você comentou, eu queria saber qual foi a reação da sua esposa e das suas filhas na hora do gol do Davidson. Ah, então, a delas eu não vi. Essas tem duas histórias boas. A delas eu não vi porque eu tava. A minha reação foi essa, assim, na hora do gol, né? Porque eu tava no estádio lá em Montevidéu Sim. trabalhando. Então, pra mim, normal. Sim. A reação do gol do Davidson foi a mesma do gol do Veiga e foi a mesma do gol do Gabigol. Eu tava ali assistindo ao jogo, tranquilo, normal. Parcialidade. Nesse sentido, eu sou um cara... E aí, agora, sem brincadeira, assim, nesse sentido, eu acho que eu sou bem profissional, assim, sabe? Cara, eu quero que o meu trabalho seja bem feito. Sim. E eu quero estar em todos os grandes jogos, em todas as grandes decisões. Eu peço pra trabalhar, ó, vai ter a final do... Cara, eu quero trabalhar. Porque é a minha profissão, né? Eu quero que... É marcante pra gente, né? eu não quero viajar para tal estádio porque o meu time tá lá. Não, eu quero estar na final da Libertadores ano que vem, seja quem for. Sim. Como quando eu fui para a final em Montevidéu, eu falei, gente, eu quero ir para essa final porque é importante pro meu trabalho. Como eu queria ter ido para Guayaquil, mas eu não É fui. uma final continental, né, cara? É uma Claro, coisa exato. que marca pra Então, gente. assim, nesse sentido, pra mim ali foi uma coisa, assim, ali eu queria que meu trabalho desse, né, saísse bem feito. Por dentro algumas sensações, é verdade. Por dentro algumas reações, algumas vibrações, mas assim, sem demonstrar, realmente aparentar. E aí foi engraçado, a outra que eu ia contar, já que você perguntou da reação das minhas filhas e da minha esposa, no gol do Breno Lopes. Porque essa história é muito legal. Porque eu ia fazer o Sport Center logo depois do jogo. E muitas vezes, como eu sempre peço para trabalhar nesses grandes jogos, normalmente a decisão tá terminando, eu tô no ar. Então, por exemplo, eu tava no ar na decisão do Paulista ali nos pênaltis, do Palmeiras e Corinthians. O Léo Bertozzi, ele tava no... Imagina o Léo Bertozzi, ele tava no ar na final Atlético e... Na final da Libertadores. Atlético e Olímpia. Caramba. Imagina. Então a gente convive com isso, em estar trabalhando no momento que pode ser o mais importante da história do seu time, né? Mas voltando, ali no gol do Breno Lopes, aí a gente tava fazendo a transmissão remota de casa ainda, né? Era pandemia, né? Pandemia total. E a gente entrar com o programa logo depois que acabasse o jogo e você monta todo o equipamento ali em casa, né? Computador, tal, né? Porque a gente fazia o programa assim. E eu já estava aqui, né, ouvindo com o retorno do Dottoli, que era o editor-chefe do programa, e que estava na ESPN preparando o programa para entrar no ar e testando todo o equipamento. Bom, Bruno, testou, tá tudo ligado, faltava, sei lá, na hora 10 minutos para acabar o jogo, e a gente conversando, e ele assim, ó, não vai ter jeito, segura aí, porque vai para prorrogação, você vai ter que ficar pelo menos mais meia hora assim, aí tal, ele, caramba, gol do Palmeiras. Só que ele... puta, porque ele não torce pro Palmeiras. Só que nessa, a imagem, o sinal que ele recebia na ESPN Tava... quase 1 minuto antes do que o que ia pra televisão. Caramba. Então, quando ele falou essa de caramba, gol do Palmeiras, tipo, tava o Cuca com o Marcos Rocha brigando ali. Só que aí, tipo, aí me caiu a ficha que é o seguinte, não, ele já recebeu a imagem, E saiu deve ter acontecido alguma coisa. Aí eu tava lá sentado assim, falei pra minha mulher, falei, confia aí, vai comemorar que vai ser gol. Ela, como assim? Não sei o quê. Esse Cuca, não sei o que, é desgraçado. Tipo, eu falei, não, fica tranquila, calma. Tô sentindo aqui. Tô sentindo aqui, confia em mim. Pressentimento. Né? Confia em mim que vai dar certo aí, né? Aí, tipo, saiu o gol. Então, assim, eu fiquei sabendo do gol quase com 1 minuto de antecedência, porque o nosso sinal ali na TV chegava antes. Porque o meu editor, que não era palmeirense, ficou bravo que tinha saído o gol. E, então foi curioso, assim, nesse sentido. É isso. Luizão. E só que eu ia falar do estádio. Vai lá. Que eu ia falar que hoje eu levo as minhas filhas pro estádio e que antes eu ia com os meus amigos. E como a experiência de ir pro estádio é uma coisa totalmente diferente. Total. Porque antes a gente ia, e para essas finais que eu ia, para esses grandes jogos, cara, você tinha que chegar 2 ou 3 horas antes do jogo pra você conseguir sentar ali no cimento e ficar, né, pegar um lugar teoricamente melhor, né? Então você ia lá, chegava 2 horas antes no estádio e ficava, cara, trocando ideia de jogo. Pô, e aquele jogo que aconteceu tal coisa, e aquele jogo que não sei o quê. Hoje, cara, eu vou com elas, a gente chega, tipo, 10 minutos antes do jogo,
É um baita lugar confortável, sua cadeira tá Se esperando ali. tá te esperando, vai ter, tipo, uma pipoca, vai ter cachorro... Quer dizer, pipoca tinha, né? Antes o que tinha era ou pipoca ou sorvete de Amendoim, limão, e o amendoim que o cara passava gritando Isso. Viagra, né? Viagra, Viagra, e passava, e era o amendoim só, né? Hoje é uma experiência Sim. totalmente diferente. Nem tô falando que é melhor ou que é pior, hoje acho que é mais confortável, Era é mais muito raiz. mais cara. Era mais raiz. Era muito mais raiz, né? Hoje é mais confortável, hoje... Eu não sei se hoje se elas iriam nas condições que eu ia, né? Você nem toma chuva mais, antes você tomava chuva, né? Mas, enfim, são coisas bem No diferentes. Mineirão, a marmita do tropeiro era de alumínio. Hoje ela Então. é de isopor. Aquele isoporzinho, né? É De gourmet alumínio, a galera agora. esperava, o negócio ficava com uma bola de pedra, não sei o quê, o cara conseguia acertar no meio do campo, lá da arquibancada. E antes, querendo ou não, não. Antes era uma coisa mais acessível, né? Sim, Eu acho que hoje, sim. sem dúvida, hoje, assim, os estados, eles são mais seguros, eles são mais confortáveis, e acho que isso é importante. Mas é uma pena que também tenha afastado muitos torcedores, né? Sim. Porque eu não acho que... Eu acho que aquele torcedor, né, ele também merece ir num Sim. lugar que tem um banheiro, que tem um lugar que ele Claro, possa claro, sentar, uma que seja estrutura seguro. adequada. Ele tem que ter uma estrutura. Não é porque ele vai pagar menos que ele tem que ser tratado que nem gado, que nem bicho. Não. Mas é importante que, principalmente nos jogos onde, né, não exista tanta procura, ou que existam áreas dentro dos estádios para que esses torcedores também Consigam ir. Porque até naquela época, quando a gente ia, eu ia lá e eu morava perto do estádio, mas eu sentava do lado do cara que viajou horas e horas e ali não tem... A gente sabe, vocês frequentam estádio também, não tem diferença. Torce do mesmo jeito. né? Ali, daquele jeito, todo mundo era igual, né? Só que hoje, com tantos setores diferentes, não é todo mundo tão igual assim, né? Tipo, você tá mais... Tem uma diferenciação. Tem uma diferenciação, né? É isso. Luizão. Ô Bruno, a gente até já deu uma pincelada nesse assunto, mas como você é um cara assim conceituado e admirado, Obrigado. eu gostaria de saber a tua opinião assim bem diretamente, se você percebe que existe clubismo no jornalismo esportivo brasileiro. Ou seja, um cara que torce para um time, a gente já deu uma pincelada, que nem eu disse, mas é assim, um cara que torce para um time, é fanático por esse time, e as opiniões dele são claramente direcionadas a esse time, de repente até inconscientemente pelo fanatismo, pela paixão e tal. Você acha que existe clubismo no jornalismo esportivo brasileiro? Boa pergunta. Eu acho que o clubismo, talvez ele esteja ficando um pouco curioso, né? Mas ele está sendo um pouco que oficializado, né? Porque você vê que, no seguinte sentido, grandes até profissionais que trabalhavam em grandes emissoras ou emissoras teoricamente isentas, agora por causa desses canais do YouTube ou de podcasts, eles estão meio que oficializando que eles estão lá falando para determinada torcida. Também como jornalista, eu acho que ele nunca vai perder o senso crítico e a responsabilidade que ele tem. Tá, esses jornalistas que hoje, sei lá, tem um jornalista que trabalhava em tal lugar e hoje tem um canal para falar de um clube, para falar do Corinthians, para falar do Palmeiras. Ele não vai perder o senso crítico dele como jornalista ou a responsabilidade dele como jornalista. Que talvez você não precise cobrar de um cara que é um torcedor e está produzindo esse conteúdo. E tem muita coisa bacana nessas mídias segmentadas, né? Então, eu acho que, assim, às vezes, esse jornalista, ele está oficializando um clubismo, mas ele não vai deixar de ter a responsabilidade dele como jornalista, que é apurar informação, que é saber o impacto que aquela informação vai ter de maneira correta ou errada. Eu acho que essa essência da profissão, o cara nunca vai perder, por mais que ele esteja falando para determinada torcida, ou por mais que ele esteja falando como palmeirense, ou são paulino, ou flamenguista. Mas eu acho que a essência dele, como jornalista, ele também não vai perder. E quando ele vai para a TV oficial do clube? Para a TV oficial do clube, aí talvez existam alguns limites, né? Alguns impedimentos. Porque aí ele tem que falar como voz oficial do clube, né? Eu sou um apresentador, sou um comunicador. Amanhã pode ser que um canal oficial de um clube queira me contratar e eu vou avaliar se isso é bom para minha profissão ou não.
Mas eu sei que se eu aceitar, eu vou precisar falar como voz oficial daquele Vai clube. ter que se enquadrar em alguns parâmetros diferentes de hoje, né? Ó, hoje a gente precisa falar de tal coisa. Eu falo assim, não, mas peraí, jornalisticamente eu tenho que falar aqui que dá uma briga no vestiário. Não, mas eu como canal oficial do clube não quero falar isso. Quero falar que a gente fez uma ação social de tal coisa. Tá bom. Né? Aí, a partir do momento que eu aceitar isso, eu sei que vai estar nas regras ali. Vai estar nas regras, exatamente. Brunão, durante o nosso papo você falou de várias das suas experiências, né, como profissional. Disse que gosta de trabalhar nos grandes momentos, Sim. nas grandes coberturas. O que falta ainda para a carreira do Bruno Vicari? Qual o sonho ainda não realizado? Então, eu acho que falta bastante coisa. Eu, assim, já tive privilégio e realizar sonhos, assim, de tipo, eu cobri Copa do Mundo junto com a seleção, né? Acompanhei a seleção na Copa de 2014 e na Copa de 2018, as duas pelo SBT e a 18 junto com a ESPN também. Eu cobri Jogos Olímpicos também pelo SBT. O engraçado é que essas grandes coberturas eu nunca trabalhei como emissora oficial, então é uma coisa que eu não vivi ainda. De ter acesso a todas as praças. Então, por exemplo, nas Copas do Mundo, os jogos que eu assisti dentro do estádio eram jogos que eu conseguia um ingresso tal, e ia ali, como eu vi, por exemplo, o Brasil e Bélgica, da última Copa, outros jogos. Na última Copa, lá na Rússia, eu vi acho que uns 3 ou 4 jogos. E outros era assim, tipo, sentado na sarjeta, porque você não tem os direitos. É fechando a matéria na sarjeta mesmo e indo para um canto e pedindo pro cara lá russo desligar o caminhão porque tá vazando no off que você tá gravando, sabe? Tem essas coisas que te fazem aprender, os perrengues que você passa, que é diferente de quando você tá numa... Oficial. Oficial, que aí você tá na sala de imprensa, aí você tá, né? Você tá bonito ali na história. Então, assim, cobrir esses grandes eventos como uma emissora oficial pode ser legal. Eu nunca cobri um jogo de Champions League. Nossa, pra mim, se um dia eu pudesse fazer uma final, vai ser realização de um sonho. Ou esses grandes eventos que a ESPN transmite, tipo o Super Bowl. Cara, eu queria muito fazer. Fazer em loco. Imagina. Por mais que eu não seja da equipe ali da ESPN, né, dos esportes, das transmissões, imagina se um dia eu tiver a oportunidade, vai ser demais. Ou a NBA mesmo. Ou um Grand Slam de tênis, eu nunca fiz. Eu já cobri torneio de tênis, mas eu nunca fiz Grand Slam. E era uma coisa que eu queria fazer, assim, imagina estar em Nova York ali, fazer o US Open, fazer o Wimbledon, então são esses pequenos sonhos, assim, que eu ainda quero realizar. É claro que quando você é pequeno, você pensa, eu quero cobrir uma Copa do Mundo, isso eu já consegui fazer, né, mas eu sou novo ainda, não tenho 40 anos, então acho que pelo menos mais uns 30 aí de carreira, eu acho que eu vou ter pela frente, né. Com certeza, tem muita coisa boa por vir ainda. Brunão, você conhece o Show do Olezão? Não conhece? O Dan vai explicar pra gente. Show do Olezão é muito simples, Bruno. Você que tem a carreira aí que passou pelo SBT, conhece, obviamente, o Show do Milhão. Sim. Então, o Show do Olezão... Eu trabalhei 8 anos no SBT. Participou do Jogo dos Pontinhos, alguma coisa assim? Eu participei do... Não, Pontinhos eu não participei, mas eu já participei do programa do Ratinho, participei 2 vezes do Passa ou Repassa, perdi as 2. Ainda tô com essa é uma conquista, esse é um dos sonhos assim, realizados, que é voltar lá que é voltar e conseguir um troféu tão desejado e cobiçado. Talvez agora você possa alcançar o topo do ranking do Show do Olezão, porque nós temos um ranking, uma pontuação, todos os nossos participantes aqui. Você que é competitivo, tudo, pode entrar nessa. Tá bom. Então, o Show do Olezão são perguntas aí de conhecimentos gerais, relacionados até não com a sua história. Com esporte. Pode ter esporte também, pode ter referência aí do mundo pop e tudo. E aí tem algumas regras que são importantes a gente definir aqui. Esse Show do Olezão, particularmente, você pode pedir ajuda dos estagiários, que dessa vez eu não sou um estagiário, fui promovido! Brasil! Aí sim. Nossos estagiários remotos, então o Sérgio e o Luiz não sabem as perguntas. Eles estão aqui para te ajudar. Eles não sabem, tá? Você pode pedir uma ajuda para eles. E peraí, são quantas perguntas? 6 perguntas. São 6 e tem um ranking de pontos. Isso. Todas as perguntas valem o mesmo? Sim. Mas tem um plot twist aqui. Eu treinei para falar plot twist. Tá bom. Que é o quê? Você, no final, a gente vai multiplicar num sistema muito arrojado os seus acertos e os seus erros. Dispositivo tecnológico. Tecnológico. Um boné com papeizinhos dobrados. Tá bom. Então você pode... Mas a última pergunta é tipo a gincana do passo repassa. Dobra os pontos. Não dobra. Não. Mas tem um peso...
Não, é o Não, seguinte, não. depois das 5 perguntas que você vai ter que responder, nós vamos multiplicar na sorte os seus acertos e depois Ah, multiplicar entendi. na sorte os Isso, seus erros. Entendi. Entendeu? E assim como o show do milhão, você pode pular uma pergunta também. Eu posso pular uma e posso... Chamar os Pedir a ajuda universitários. deles. E quem tá liderando esse ranking, vocês sabem? É o Felipe, né? Felipe É, do do Hermes Hermes e e Renato. Renato. Do Hermes e Tá bom. Renato. Ele gabaritou. E o- Não quero botar nenhuma Gabaritou? pressão, não, mas ele Na gabaritou. base do nosso ranking é o Mauro Betting com menos 25 pontos. Nossa, coitado. A Dani tá lá embaixo também, né? Aliás, a Dani menos 25 e o Mauro Betting menos 28, alguma coisa assim. É, pode ter uma disputa interna aí da ESPN também, né? Não o pode Jean ficar ficou no atrás do- G4 também. ali, eu acho. Tá no G4? Acho que G4. tá. Essa final de Montevidéu eu tava com o Jean. Aí. A gente dividiu o quarto até. Foi super romântico. Bora! Bora? Show do Lesão, Show então. do Lesão, então, pra Bruno Vicari aqui no Olé Open Bar. Bora lá, galera. Primeira pergunta. No universo da Marvel, Ai. quem é o Homem de Ferro? A. Peter Parker. B. Tony Stark. C. Bruce Wayne. Ou D. Bruno Vicari. Então, onde é que eu fui no show? Obrigado primeiro pela citação ali. É o Iron Man, O né? Homem de Ferro, gostei aí da referência. Quando eu fui no Passo Repasso, tinha uma pergunta, assim, eu falei, essa eu tenho que acertar de Marvel, porque senão, Vai por dar. 2 motivos, dá problema no trabalho, e dá problema em casa, porque minha filha mais velha é fanática por Marvel. Então tem que acertar. Então, tudo bem que existem 2 opções corretas, que seria a opção D e a opção B. B de bola. B de bola, Tony Stark. Tá certo disso. Certo disso, certo disso. Produção, resposta. Tony Stark. Começou Pô, bem. mas começou fácil. Porque né? a primeira era fácil. Homem-Aranha. É, não dá. E o último era o Batman, E, que ó. não é Marvel. Ou seja, Cara, o homem tá vendo? conhece. Não, tá por dentro. É. As filhas vão ficar orgulhosas. Bem demais. E o Homem-Aranha depende também do multiverso. Exatamente. Hoje já são algumas opções Algumas, aí. é. Segunda questão, show do Lesão, Bruno Vicari, produção. Quem foi o vencedor do Tour de France 2022? A competição mais tradicional do ciclismo mundial. A. Tadej Pogacar. Tadej B. Pogacar. Tadej Pogacar. Aí o homem sabe. Hein? Cara, Conhece corrigiu ao vivo muito. É aqui. isso. B. Jasper Philipsen. C. Jonas Vingegaard. Ou D. Rony Rústico. Ah, merecia, hein? Não? O homem Hein? gosta Mas é de que uma não bike, foi no hein? Tour de France o Rony, né? Ah, Tem não que foi, pensar mas, nisso. cara, foi impressionante, né? Mas foi o Vingegaard. Vingegaard. Acho que foi o Vingegaard. Letra C. Letra C, Tá certo disso? Sim. Letra C, produção. Sabe? Tá vendo? 2 perguntas, 2 acertos. Era difícil essa, Não, hein? essa era difícil. Os Essa era- estagiários iam saber. Com certeza não. Pela carinha dele. Eu sabia. Olha lá, o Luiz tá Sabia? confiante. Eu sabia. Ah, Eu não sei nem andar de que bicicleta. isso. Qualidade dos nossos estagiários aqui. Terceira questão, produção, para Bruno Vicari, show do Lesão. Vamos lá. Em qual região da Itália está localizado Palazzo del Vicari? A. Florença. B. Bolonha. C. Nápoles. Ou D. Sumaré. Tem mesmo esse palácio? Tem. Tá brincando. Não tô brincando. Aqui a gente, além do compromisso Eu não tô jornalístico, sabendo. Fundamental. tem uma pesquisa séria. E eu não tô sabendo disso? Aí, você pode ser rei e nem sabe. Pô. Quer dizer que eu tenho um próprio cantinho lá e eu não tô É. sabendo. Não é? Eu não sei mesmo. Eu já ouvi uma vez, sim, alguma coisa, mas eu não sei onde é, não. Eu vou pular. Vai pular? Vai pular essa. Vou pular. Show. Pulou. Pula então para Bruno Vicari. Vamos lá, quarta Vocês questão. podem me falar qual é a resposta? Pode falar, Dan? Vamos lá, produção. É Florença, Mostra aí, se eu não mostra me aí a engano. resposta, produção. Vamos lá. Florença. Já tenho meu É um cantinho destino ali, aí hein? para Já próximas tenho meu- férias. Já pode incluir aí Boa. a região de Florença. Vamos lá, então, quarta questão, certo. que na verdade é a terceira, né, pro Bruno Vicari no nosso show da Lesão. No Brasil, quem popularizou a bicicleta no futebol foi Leônidas da Silva. Nos demais países da América Latina, quem foi o responsável pelo primeiro gol de bike? Olha. A. O peruano Juan Torres. B. O chileno Ramon Unzaga.
Letra C, o argentino Hernan Lopes. Ou letra D, o mexicano Roberto Bolanhos. Tem o episódio, né, do Seu Madruga lá de Tem. técnico. Clássico, tal, inclusive, né? né? Esse episódio é bem legal também, né? Tem episódio do futebol americano também. é um clássico. É um clássico, também. Eu não sei essa, eu vou ter que pedir ajuda para os Ah, universitários. eles sabem, eu tenho certeza. Sabem? Com certeza eles É sabem. fácil assim? Eles estudam futebol para trabalhar no Olé, tem que estudar futebol, né? Eu não sei, não. Sei não. Estagiários, então? Estagiário. Estagiários, os senhores sabem a resposta correta? Pode só repetir as possibilidades aí? Vamos lá. Quem foi o responsável, né, pelo primeiro gol de bicicleta nos demais países da América Latina? Letra A, o peruano Juan eu acho Torres. que eu sei. Letra B, o Acho que chileno eu sei. Ramon Unzaga. Letra C, o argentino Hernan Lopes. Eu sei. Ou Roberto Bolanhos, o mexicano. Vamos ver se Então eu- vai lá, Bruno, vai lá. Não, aqui na América do Sul, a bicicleta também é conhecida como chilena. Pode É a bicicleta que é conhecida como chilena ou é o toque de letra que é conhecido como chilena, hein? Não podemos ajudar. É. Talvez os Porque tem, né, a chilena, mas a chilena eu acho que é calcanhar, não é? Eu ia aí nesse pensamento aí, só desse termo que é chilena. Mas eu não sei também Não, qual mas não lance é que é. Mas bicicleta, eu iria assim, Não é a calculei bicicleta, que- é a toque de letra, assim, né? Será? É. Não sabemos. Pode Até ser sabe, eu fiquei na dúvida agora Uma também. pegadinha, Pode, né, pra pode. confundir. Não, não é Eu fiquei na chilena, dúvida. Eu iria na chilena, no chileno. Não é chilena. Então você tá entre a A e a Então C. entre a A e a C, é. O peruano Juan Torres ou o argentino Hernan Lopes? Tempo! Também não é o Panenka, que o Panenka é a cavadinha, né? Isso. E também não é aqui na América É, do Sul, europeu. né? Ah, vai na C, vai. Letra C. Letra C, Chute. vai. Chutei. Produção, resposta certa. Você me induziu errado, mano. Ah, não, aí não, porque eu falei e ele falou assim, não é. Não pode. Eu disse que a chilena é aquele movimento aqui, ó. O Serginho tava certo. O Serginho tava com... Tava mesmo. tava com o pressentimento correto aí. É. Então são dois Não sabia, acertos não sabia. e um erro. Isso. Mais duas questões, então. Vamos lá. Quarta questão para o Bruno Vicari. Show do Olezão. A criação de Roma envolve a lenda de dois irmãos muito importantes para a fundação da cidade. Sim. São eles A. Giuseppe e Ciro, B. Marco e Polo, C. Rômulo e Remo ou D. Balo e Telly? Não, essa é fácil. O Rômulo e Remo. Rômulo e Remo. Que estão no próprio, até no símbolo da Roma, mamando na lupa, né? Porque essa é a lenda, né? Que a loba alimentou os dois. Então Conhecimento histórico. Aqui é cultura. É. Aqui é cultura. Apesar de ter gostado também da Balo e Telly. Balo e Telly. Mas... Te deixou em dúvida, né? Letra C? Letra C. Letra C, então, produção, resposta. Fora a aula, né? Fora a aula. Sem contar o baile. Né? Elevou o patamar. Elevou né? o patamar. Última questão, então, produção para Bruno Vicari. Vamos lá. Complete a canção do clássico da MPB, A Dança da Bicicleta, da banda Djavu. Pedala e remexe. Mexe, mexe com prazer. A Dança da Bicicleta, letra A. Que você vai remexer. Letra B. Que você vai aprender. Letra C. Que você vai ver. Ou letra D. Que você vai tentar todo o jogo até conseguir marcar um gol. Aí a letra D seria do Rony. Seria do Rony Rústico. Podia ser a do Eu Queria Ser o Banquinho da Bicicleta. Vocês Não lembram é? dessa? Não Claro, é do essa Raimundos, música, é do né? Raimundos, Isso né? aí. Raimundos. Existe essa música mesmo? Existe. Eu acho que é a letra B, né? Letra B. Pela métrica do soneto. Cabe ali na melodia, Pela né? métrica do soneto é a letra B. Métrica do soneto foi diferente. Letra B. Nunca dançou déjà vu, não, Bruno? Eu não lembro. Deve ter dançado já em algum momento, né? Bêbado, essas coisas assim. Já Com deve ter certeza. dançado. Fim de churrasco. Né? Certeza. Certeza não, mas é possível. Eu acho que é a letra B. Letra B. É. Vamos lá, produção. Resposta.
Ah. Isso, pela métrica. Cara, Viu só? análise do poema. Isso, É isso foi aí. bem. Muito bem. Claro. 4 acertos Exato. e um erro para tá Bruno bom, Vicari, vai. claro. Tá bom. Agora Vaga na Libertadores. o momento isso, da diferença, então. Aqui. Na vaga direta na Vaga Libertadores. direta, exatamente. Pode ser que sim, Fase pode de ser que grupos. não. Ah, né? é, porque tem o sorteio aí, né? Tem a Brunão. parte da sorte Tá bom. agora. Primeiro papelzinho vai multiplicar os seus acertos. Sou eu que tiro, né? Tá. Pode abrir? Pode, por favor. Primeiros acertos, hein? Isso. Atenção. É 8? Já que minha letra ela gera dúvidas. 80. 8. É isso, 8 vezes 4, então 32 32 pontos. Bem, Bom, bem. não é? Bom, Muito ótimo, bom. ótimo. Muito bom. E agora agora, vai multiplicar o o número erro. 1, né? Um erro um erro, é. por... Foi bem, 32 pontos. 4, 28 não, pontos. tá bom. Tá Vaga bom. na Libertadores Tá com bom, certeza. 28? Tá com ótimo. Vaga certeza. direta? Direta, Vaga direta. Fase direta. de grupos da Libertadores. Grande participação Não, de Bruno muito Vicari. bom, Tá muito Foi o nosso bom. show do Lesão. E agora, para finalizar o papo, Hum. Olé on Fire. Já ouviu falar? Não. Dama. Hoje eu tô meio polêmico. Eu não sou muito polêmico nas redes sociais, mas hoje eu tô um pouco polêmico. Porque eles não sabem, né? Mas eu consegui unir o país. É verdade. Alguém conseguiu unir o país. Unanimidade. O problema é que eu uni o país contra mim. Mas tudo bem, aconteceu. E pelo menos essa hora e meia que eu tô aqui, eu tô longe das redes. Lembra aquele papo que a gente tava tendo de não ter rei, de não ter sido ofendido? Isso até eu abrir aqui o meu hoje. Twitter ou o meu Instagram. Porque se eu abrir aqui, é capaz que aquela resposta que eu tenha dado ali tenha ficado velha. Envelheceu mal aquela resposta ali. Mas o Olé on Fire é tranquilo, Tá. Bruno. É só um momento que a gente faz perguntas, assim, capciosas, de uma qualidade talvez um pouco São duvidosa. Quinta Nossa, série, quinta perguntas. série. Uma pergunta para cada representante aqui do Olé. Tá. Então é o momento mais quente do nosso programa, visto o Bebeu nome Olé on Fire. Olé on Fire. Nesse momento, então, as chamas tomando conta da tela do pessoal. E eu vou começar aqui com a primeira. Posso abrir aqui só pra ver Claro, se eu tô xingando por muito? favor, vai lá. Antes do Olé on Fire, É Bruno só para Vicari... contextualizar o pessoal, né? O Bruno fez um post falando de política ali Exato, no stories exatamente. dele. Que sempre gera aí um... E aí gerou um frisson. Só que é isso, né? Porque a UZI tem as duas partes neste momento que são muito compreensivas. Muito tranquilas. Tô brincando, não estamos xingando, não. Acho. Vamos pro Olé on Fire? Olé on Fire, então, para Bruno Vicari. Primeira questão. Bruno, o que é mais difícil de suportar? Um Iron Man ou assistir os jogos do Palmeiras de 2014? Ó, jogo. Eu acho que tem jogo de futebol que é duro, hein? Duro. Vamos falar a verdade? É. Hein? 9h40. O tempo não passa. Não, 9h45. Não tem, pessoal? Às vezes aquele Alfredo Jaconi. Aquele friozinho assim, ó. Aquela névoa da ressacada. Hein? Isso, é difícil. Não, eu acho que é mais difícil. Esse 2014 era duro. Era mais difícil que o Era Iron mais Man. difícil, Mas, É isso. Dan nem Marques. foi tão difícil essa. de Não foi 2014. tão. Tá vendo? Não, não foi. Começa tranquilo. Não foi, não. Bruno, você comentou com a gente que morou na Itália, ali na região de Perugia e tudo mais. Você se acostumou com a comida italiana? Cara, se puder, todo dia. Uma delícia. Se puder, assim, da minha parte, todo dia tem essa comida aí. sem problema. Sem titubear. Sem titubear, acostumei, Muito bom. tá? Muito Vocês bom. vão falar que vocês não gostam, Ah, eu sou fã. Eu adoro também. não é? Quem não Vocês gosta? conhecem alguém que não gosta? Não, Não, que eu me acho lembro que não. não. Porque, Não por existe. exemplo, eu nada contra, mas eu não gosto de comida japonesa. Não gosto. As pessoas falam, mas não, como você não gosta? Eu não gosto. Mas às vezes, né? Às vezes Dependendo da vou. ocasião. Às vezes vou, né? Mas a A comida italiana é australiana é um pouco mais forte. Mas às vezes é gostoso também. Uma sexta-feira à noite, aquele happy hour. Não é? Não tem isso aí? E tem fila até na mata, porta. hein? Não Pessoal. tem fila na porta? Depende muito do contexto, né? É. Mas Luizão. é isso. Mas a italiana, sim. Aprovado. Ô Bruno, o conceito da roupa de ciclista é o mesmo do futebol moderno, que é o de pressionar a bola o tempo todo? Essa é polêmica.
Essa é polêmica porque uma vez, até foi numa vez num BB Debate, vocês, não sei, vocês já viram, assim, a roupa de ciclismo, ela tem o bolso aqui atrás, né? Aí uma vez, eu não lembro porquê, eu tava no BB Debate e eu ganhei uma camisa, não lembro o que era, mas eu ganhei a camisa e mostrei lá no programa. Com a Ale, né? No programa, com a Ale Oliveira. Aí ele já fez uma brincadeirinha nesse nível e perguntou por que tinha um bolso atrás. Eu falei, porque você leva a banana aqui atrás. Porque você leva os seus alimentos ali e tal, e entre os alimentos, eu pelo menos gosto de comer banana também. É importante, né? Pro potássio. Potássio, exato. Então, além às vezes do suplemento mesmo, né? Que ajuda por causa da absorção rápida e tal, mas levar uma fruta é boa. Mas qual que foi a pergunta? Ah, se o conceito é o mesmo? É o mesmo do futebol moderno. Se o conceito da roupa de ciclista, é o mesmo do futebol moderno, que é o de pressionar a bola o tempo todo. Eu acho que é até mais eficiente, porque no futebol moderno, acho que você tem que pressionar para, pelo menos em 4 ou 5 segundos, você recuperar a posse, né? No ciclismo, a posse tá sempre com você. Você não perde, nesse sentido, a posse de bola, não. Serginho. Então vamos lá, Bruno, para encerrar aqui, é mais para se você sabe esse tipo de conhecimento, né? Igual os meninos falaram de quinta série. Então vamos lá, o que é? Começa com B, termina com tá, e o Bruno Vicari adora ficar montado em cima. Boa, hein? Nível de maturidade. Mas é bom, hein? Altíssimo, né? Hein? Porque é bom. Você, desde pequeno, você começa a ter essa vontade, esse desejo de sentir o vento no rosto, Exato. Essa emoção, não é? De suar em cima, né? E também, não é verdade? E depois que aprende, nunca esquece. Não, né? E quanto mais você pratica, melhor você fica. É isso. Então, a bicicleta te traz, assim, sensações inesquecíveis. Senhoras e senhores, esse foi o Bruno Vicari no Olé On Fire. Brunão, terminamos assim o nosso papo, Olé Open Bar. Eu queria te agradecer mais uma vez, foi sensacional, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês pelo convite, espero que vocês tenham gostado aí das respostas. Eu não sei se vocês concordaram aí com tudo que eu falei, né? Algumas coisas assim das próprias questões que eu acho que é legal a gente debater, Claro. como essa coisa do clubismo que vocês falaram, né? Alguns bastidores da ESPN que eu gosto muito de contar, conversar e mostrar como é um lugar legal assim da gente trabalhar e como me dou bem com todos que estão lá comigo. E obrigado a vocês aí também, porque durante todo o dia eu tô olhando o que vocês estão postando e para mim é muito divertido. Às vezes vocês repercutem algumas coisas minhas e quando repercutem eu falo, pô, que legal que os caras gostaram também, curtiram, porque eles são tão bons e tão criativos que às vezes se eu postei alguma coisa assim e eles reproduziram, quando não é nenhuma abobrinha, né? Mas quando é alguma coisa legal assim, é sinal que eu fiz algo bom também. Então show. eu fico bem feliz quando vocês repercutem também. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado, Serginho. Obrigado, Luizão. Obrigado, Dan. Valeu por mais essa parceria. Obrigado, É isso. Valeu, Brunão. E agradecer a galera também que acompanhou a gente até o final. Já se inscreve no canal, compartilha com a galera e ativa o sininho para ficar por dentro das notificações. A gente se encontra no próximo Olé Open Bar. Tamo junto, galera. Valeu!